Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Após assistir o vídeo de dicas da sétima rodada, entrem no site www.gazetadocartola.com. Esta semana, para esta rodada, o que vai ter de novidade? O duelo de jogadores, escrito pelo Saisica United, dois grandes goleiros. Fernando Praz de um lado, Diego Cavalieri do outro. Deem uma lida, deixem lá a opinião, quem que vocês acham que vai ser melhor nesta rodada. Quais as qualidades e os defeitos de cada um? Acompanhem no duelo de jogadores da sétima rodada. E também estará disponível na coluna Meio Campo, escrito pelo nosso querido amigo Carlos Mendonça, o Anastasiano, um texto que vai falar sobre o Cartola e a Copa América. O Campeonato Brasileiro deveria parar enquanto acontece a Copa América? Sim ou não? Deem uma lida lá no texto para quem gosta do esporte, para quem gosta de futebol, para quem gosta de cartola, e o Carlos vai estar esperando a sua opinião, ok? Abração para o Saisica, para o Carlos Mendonça, desejo que os dois mitem nesta rodada. Conforme o prometido, tô trazendo um mito para ajudar a gente no vídeo de dicas da sétima rodada do Cartola FC. É o Fábio, cartoleiro do time Elite Catarinense. Ele é o líder da Liga Gazeta do Cartola. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e vou pedir para que você se apresente para a galera. Então, Michel, boa noite ao pessoal do Gazeta do Cartola, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e jogo Cartola desde 2011. E Elite Catarinense, na verdade, é um time que eu fiz para representar a minha liga que eu tenho aqui em Blumenau. Então é isso aí, vamos aí tentar dar uma dica, ajudar o pessoal aí para ver se a gente consegue fazer uma boa pontuação nessa rodada. E quantos anos você tem e para que time que você torce? Então, eu tenho 37 anos e eu torço para o Metropolitano. É um time aqui de Blumenau, ele vai disputar a Série D esse ano do Campeonato Brasileiro, é o que a gente tem aqui para torcer, né? Beleza, da Série A então, não tem preferência por nenhum time? Eu tenho simpatia pelo Vasco da Gama. Preparado então para começar o vídeo de dicas da sétima rodada e escalar comigo o time Mitos da Gazeta? Vamos lá, Michel, preparadíssimo. Fábio, tô com a minha página aberta aqui nos confrontos da rodada. Eu imagino que antes de você começar a escalar os times, você dá uma olhada nos jogos. Atlético Mineiro e Santos, a partida terminou 2-2, não contou para o Cartola. Depois, nos jogos de sábado e domingo, o que você aponta aí como destaque? Jogos bons para serem apostados. Bom, Michel, com certeza aí a galera deve estar indo em peso no time do Sport, né? Sport Recife. Até pela campanha do Sport e pela campanha do Joinville, o Sport é o grande favorito e eu acredito que a maioria dos cartoleiros aí vai ter uns 3 a 4 jogadores do Sport no seu time escalado, né? Aí eu aponto também a Ponte Preta, por estar um bom tempo sem jogar com a sua torcida, agora vai voltar, a torcida da Ponte Preta vai voltar, né? Eu acredito que a Ponte Preta também deve fazer uma bela partida contra o time do Goiás. Bom, eu aproveito também para falar um pouquinho sobre o jogo entre Chapecoense e São Paulo. Eu considero São Paulo com ligeiro favoritismo. Considero também o Grêmio com um pouco mais de favoritismo do que o Atlético Paranaense, porém um jogo muito perigoso. Assim como o Avaí e o Figueirense vão se enfrentar no domingo, é um clássico lá da cidade, tomar cuidado aqui nesse jogo, ok? O Avaí aprontou para cima do Goiás, surpreendeu todo mundo. Palmeiras e Fluminense, jogo muito equilibrado, e Corinthians contra o Inter, outro jogo muito difícil de ser apostado, hein, galera? Então fica atento aqui para essa rodada, aparentemente, na minha opinião, ela tá até mais difícil do que a rodada passada. Antes da gente começar com as dicas e ir lá para os goleiros, qual tem sido o segredo na hora de escalar seu time que você conseguiu a liderança da Liga Gazeta? Para falar bem a verdade, Michel, não tem muito segredo. Quando a maioria dos cartoleiros pontuou bem, eu também pontuei, só que eu fiquei um pouquinho acima da média.
E quando os cartoleiros foram mal, eu também fui mal, só que o meu mal foi a faixa ali de 50, 60 pontos. Então, na verdade, eu estou tendo um pouco de sorte e estou arriscando na escalação também, estou apostando bastante. Bom, vamos começar então pelos goleiros. Na tua opinião, Fábio, no gol, é o goleiro do Sport por ser favorito contra o Joinville ou tem algum outro que você vai colocar no time Mitos da Gazeta, outro goleiro que você indique aqui para a galera? Eu acho o goleiro do Sport uma boa opção para essa rodada. Só que, como eu já tenho aqui no meu time um lateral e um zagueiro do Sport, eu vou optar por outro goleiro. E esse goleiro seria o Bruno do Curitiba, até porque ele vem de uma pontuação negativa e, além de pontuar bem, ele pode dar uma boa valorizada aí para os cartoleiros. Para a galera que quiser colocar outro goleiro sem ser o Bruno do Coritiba, o que sobra aqui para essa rodada, já que aparentemente a gente vai ter vários jogos muito equilibrados? Olha, eu recomendaria também um goleiro que tem um preço médio, um preço bom até, o Fábio do Cruzeiro, até porque o Vasco precisa da vitória, vai atacar bastante, e o Fábio é um goleiro bom, é um goleiro seguro. Eu acredito que mesmo se ele tomar gol, ele vai fazer grandes defesas. Bom, vou aproveitar então para indicar mais dois goleiros, ok? Um deles é o Marcelo Lomba, goleiro da Ponte Preta, e o outro, o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras. Você concorda comigo que são algumas alternativas válidas para a rodada? Claro, Michel, o Marcelo Lomba vem atravessando uma excelente fase, é um goleiro muito bom também. E o Fernando Praz não precisa nem apresentar, é um ótimo goleiro. O Palmeiras também tem um confronto com o Fluminense também eu acredito que vai exigir bastante do Fernando Praz. Eu acho que são duas ótimas opções também. Chegamos nas laterais e a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: você tem optado por jogar num 4-3-3 ou você acaba mudando de tática conforme a rodada? Conta pra gente aí se tem mais algum segredinho para chegar na liderança da liga, Fábio. Eu gosto bastante do 4-3-3, tá? É um esquema aí vitorioso no Cartola, né? Um esquema usado aí pelos times que são campeão do Cartola. Geralmente, 90% das rodadas é usado esse esquema 4-3-3. Eventualmente, eu coloco um esquema 3-4-3, mas assim, ó, eu acho que os laterais, eles não dão uma boa retribuição de pontos, então acho que vale a pena sempre colocar o esquema 4-3-3. Você me disse que um dos laterais que você vai escalar para o time Mitos da Gazeta é o lateral do esporte. É o Samuel Xavier ou é o outro? Eu fiz um cálculo aqui, eu tenho 150 cartoletas para poder investir nesse time do Mitos do Cartola. Então eu vou escalar o René, porque ele é um cara que ele apoia bastante no ataque, ele tem uma boa roubada de bola, então eu acho que ele pode render bastante, ele pode não, o time do esporte pode não tomar gol, então isso já é 5 pontos garantido, mas o Samuel também é um bom lateral, aliás o Samuel tem até uma média melhor que o René, uma média de pontos bem melhor que o René, mas eu acredito que o René vai se sair melhor que o Samuel, mas assim, eu posso escalar o René e o Samuel Mitar. Então, vamos contar um pouco com a sorte aí. O Zé Roberto, lateral do Palmeiras, tem pontuado muito bem em várias rodadas. Ele está custando 27 cartoletas, só que a última pontuação dele foi só 1,80. Para a galera que tem dinheiro para fazer esse investimento, vale a pena o Zé Roberto? Eu acho que vale a pena, Michel. Até porque o Palmeiras joga em casa, precisa da vitória, vai pressionar bastante o time do Fluminense. O Zé Roberto é um lateral que joga como meia, então ele tem mais chance, ele está mais perto do gol, ele tem mais chance de fazer uma assistência, ele tem mais chance de fazer um gol. Então ele já tem os 5 pontos que ele ganha de SG, se o Palmeiras não tomou o gol. E ele é cobrador de escanteio, ele bate falta. O Zé Roberto é uma boa opção, sim. Para quem tem bastante cartoletas, é uma ótima opção. Pelo começo do campeonato muito bom que a Ponte Preta vem fazendo, dois laterais que eu recomendo, se você já está indo com um do esporte, o outro lateral pode ser também ou o Rodney ou o Gilson.
Concorda comigo? É um desses dois que vai estar no time Mitos da Gazeta? Então, como o meu investimento maior vai ser nos meias, eu resolvi escalar o Gilson. O Gilson, ele é um lateral bom, é um bom marcador, rouba bastante bola, é um lateral também que apoia bastante. Beleza, mas fica também a dica do Rodney. Fábio, tem mais algum lateral que você indica? Por exemplo, o Corinthians, quando joga em casa, costuma pontuar bem, principalmente o setor defensivo. Foi assim o ano passado. Esse ano quem está pontuando bastante é o Fábio Santos. Já deu 2 mitadas aqui, mas vai ter pela frente o Inter de Porto Alegre. A gente sabe que é muito forte, ainda está na Libertadores. Para essa rodada aqui, os laterais do Corinthians seriam uma boa ou melhor evitar? Olha, Michel, o Fábio Santos é um bom lateral, ele marca bem também, tem bastante roubada de bola e ele apoia bastante também o ataque. E ele é o batedor de pênaltis oficial do Corinthians. Então eu acho uma boa aposta o Fábio Santos. Apesar de que o Inter tem um ataque perigoso, veloz, eu acredito que o Inter deva de fazer gol no Corinthians. Fábio, o lateral do Corinthians, Fábio Santos, na última rodada fez 11,10 pontos. Ou seja, se ele não fizer tudo isso daqui de ponto, ele tende a desvalorizar. Tem um cartoleiro que vira e mexe posta para mim lá no YouTube. O nome dele é Sonic Lucas Breno, The Scorpions. Ele utiliza uma tática que é uma tática de compensação. Por exemplo, quando ele escala um jogador que fez muitos pontos e ele tem medo de perder cartoletas, aí ele procura algum outro jogador que está muito desvalorizado para fazer uma compensação. Você já pensou nisso? É uma dica válida para outros cartoleiros? Se você está pegando um jogador que está muito valorizado, aí você procura um outro que está muito desvalorizado para manter um equilíbrio no time no final da rodada? Com certeza, Michel, essa tática do nosso amigo é válida e eu também utilizo. A gente coloca um jogador que valorizou bastante na rodada passada e pode vir a perder cartoletas, a gente coloca um outro jogador para compensar, porque no final então vai ter um equilíbrio de cartoletas, a gente não vai ter tanta perda de cartoletas. Valeu então, eu agradeço a colaboração do Lucas Breno. Antes da gente partir para a zaga, mais algum lateral que vale a pena estar indicando para essa rodada? Então, Michel, eu indicaria também um lateral que tem um preço legal, um lateral do Grêmio, Marcelo Oliveira. Ele está custando aí 8 cartoletas e pouco. Ele é um lateral que ele também apoia bastante, ele tem um bom chute de média distância. O Grêmio joga com bastante intensidade no Olímpico e ele apoia bastante. Eu acredito que o Marcelo Oliveira também será uma boa opção para essa rodada. Bacana, show de bola. Vamos partir então para os zagueiros. Na zaga, você me disse que também vai estar colocando um jogador do esporte. Seria o Matheus Ferraz ou o Durval? A galera que quiser pode escolher entre um dos dois, vai mais no chute mesmo? Ou você tem alguma preferência particular aqui por um dos dois? Então, Michel, eu vou escalar o Matheus Ferraz porque ele é um cara que quando o Sport tem um escanteio, uma cobrança de falta perto da grande área, ele apoia bastante ali para tentar o cabeceio. Inclusive ele já tem um gol no campeonato, então eu acho que ele tem bastante chance de fazer um gol nessa partida. Já o Durval é um cara assim que é bom para escalar também, porque até agora, em 6 rodadas, se eu não estou enganado, ele não cometeu nenhuma falta. Então ele é um jogador que joga limpo, joga na bola e também pode render boa pontuação para os cartoleiros. Pois é, realmente, ó. A gente está observando aqui, ele já tem 8 roubadas de bola, nenhuma falta cometida. Valeu por ter lembrado isso pra gente. Bom, eu considero que a zaga seja um dos setores mais difíceis para essa rodada. Tem um time que parece que vai começar a dar uma virada aí no campeonato, vai começar a despontar e tá pegando o Vasco, que não vem vindo muito bem. É o Cruzeiro. E na zaga do Cruzeiro
tem dois mitos, o Manuel, que sempre foi mito no Cartola, e o Bruno Rodrigo, que na campanha de 2013, não foi nem na de 2014, na de 2013 também mitava muito. Fica como uma dica alternativa. Bem como os dois zagueiros do Grêmio, Rodolfo e Pedro Jeromel. Só que a gente não pode esquecer que o Atlético Paranaense é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas fica aqui também uma indicação alternativa, ok? O Gil, zagueiro do Corinthians, tá muito caro, tá valorizado, vai pegar um time duro pela frente, que é o Inter de Porto Alegre, e o Corinthians ganhou do Joinville, mas vinha de 2 derrotas. Então, cuidado também. Qual que vai ser o outro zagueiro do time Mitos da Gazeta, Fábio? Eu vou escalar o Thiago Alves da Ponte Preta, porque ele é um cara assim que ele vai bastante para a área, ele vai apoiar, ele já tem 2 gols no campeonato. A Ponte Preta vai jogar em casa. Eu acredito que vai pressionar bastante o Goiás e tem boa chance aí do Thiago Alves meter um gol no Goiás. Fechado então o sistema defensivo do time Mitos da Gazeta. O goleiro é do Coritiba, aí temos um lateral do Sport e um da Ponte Preta, um zagueiro do Sport e um zagueiro da Ponte Preta. Você seria a favor ou contra o cartoleiro que vai colocar toda a zaga do Sport, por exemplo? Então, Michel, eu não sou muito a favor de usar essa tática, não. Até pelo visto, um exemplo disso foi o Goiás na rodada passada, né? Muita gente escalou não só o sistema defensivo do Goiás, mas o time todo e acabou muito mal aí com a pontuação negativa. Então, assim, ó, mesmo que o time seja favorito, jogue em casa, pegue o último colocado do campeonato, eu sempre procuro mesclar, porque eu acho que é a melhor opção. Bacana, vamos partir então para o meio de campo. No meio de campo, quem está mitando, que tem a média mais alta aí destes jogadores, é o Renato Cajá da Ponte Preta. Galera, primeiro a gente já tem que ficar atento a todas as rodadas antes do mercado fechar para saber quais são os jogadores que realmente vão para campo e quais aqueles que vão acabar não jogando. Isso pode fazer muita diferença depois você ir com 1, 2 jogadores a menos. Neste momento, o Renato Cajá está marcado como provável, porém, este vídeo é gravado com antecedência. Fábio, você também está naquela expectativa para saber se o Renato Cajá vai para o jogo ou se ele não vai ser escalado, pois senão ele faria aí o 7º jogo dele pela Ponte Preta e não poderia mais ser vendido. Você está despreocupado com isso? O Renato Cajá vai estar no teu time, não vai? Então, Michel, o Renato Cajá ele vai estar no time do Mitos da Gazeta, com certeza. Eu acho que ele não vai se transferir para outro time aqui no Brasil. Se ele houver alguma transferência, vai ser para fora do Brasil. Então, ele já gravou um vídeo convocando a torcida da Ponte Preta. Com certeza o Cajá vai permanecer na Ponte Preta. Bem que você disse mesmo que investir pesado no meio de campo. Então vou te fazer uma outra pergunta. Diego Souza do Sport. O Diego Souza é um jogador que eu recomendo para essa rodada, porque ele vai jogar contra o Joinville, vai ter bastante falta, ele é cobrador de falta, pode haver um pênalti, né? Ele é especialista em pênalti. Ele vai estar presente no time do Mitos da Gazeta, com certeza. 2 jogadores, 60 cartoletas, sobrou 52 cartoletas no cofre. Vai dar para montar o resto do time? Com certeza, Michel, tá tudo calculado aqui. Eu acredito que vai ser ali nas ticas, mas nós vamos conseguir montar o time completo. Bom, galera, vou aqui continuar falando de alguns meias aqui do Cartola. O Everton do Flamengo, apesar de ser um excelente jogador, galera que já tá gastando muito, eu não recomendo, ainda mais pelo fato do Flamengo estar jogando fora de casa. Assim como o Edson do Fluminense. O Jadson, é difícil do Jadson mitar no Cartola, e ele tá bem valorizado, custa caro, também acho que nessa rodada teria melhores opções. Também não recomendo Souza, nem o Guinha Azul, nem o Williams,
nem o Ganso do São Paulo. Michel Bastos decepcionou a galera na rodada passada, mas acaba sendo uma alternativa para quem quiser escalar ele. Fernando Bob da Ponte Preta, acharia exagero ir com 2 jogadores da Ponte Preta no meio de campo. E aí temos o Giuliano do Grêmio. Esse aqui já surpreendeu em uma rodada, agora o Grêmio joga em casa, ele já fez 2 gols, enfim, também acaba sendo uma alternativa. Fábio, me ajuda aí para a gente desvendar aqui um pouquinho mais esse meio-campo aqui no Cartola. Quais outros jogadores que você recomendaria para a galera? Como eu falei para ti anteriormente, eu ia investir pesado nos meias, porque eu acredito que a maior possibilidade de pontos dessa rodada são os meias. É a minha opinião. Então eu vou escalar também o Giuliano do Grêmio, por achar que o Grêmio vai partir para cima do Atlético, vai jogar com intensidade. O Giuliano é um jogador, nos últimos jogos ele se destacou aí pelas assistências, fez alguns gols, e ele vai estar no time do Mitos do Cartola também. Bacana, então coincidiu aqui a nossa indicação. Eu só fico me perguntando por que os nossos pensamentos batem. Você é líder da Liga da Gazeta e eu tô lá para baixo. Mas enfim. Até tô rindo aqui também. Você investiu pesado no meio de campo, mas tem muitos cartoleiros que não têm tantas cartoletas assim. Você preparou alguma dica especial no meio campo daqueles conhecidos bons e baratos? Então, Michel, a Chapecoense joga em casa contra o São Paulo. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem difícil para a Chape. Eu colocaria o Gil. O Gil é um volante, ele custa quase 11 cartoletas, mas ele é um volante que ele rouba bastante bola, ele participa também do ataque, dá alguns chutes pro gol, mas é um jogador que pode pontuar bem nesse jogo. Bom, vou também aproveitar para deixar mais 2 indicações então. Uma delas é o Petros do Corinthians. Quer queira, quer não queira, ele mantém uma média de pontos de roubadas de bola também. Enfim, está custando 11 cartoletas. E o outro seria o Otávio do Atlético Paranaense. Apesar dele ter decepcionado na rodada anterior, vai jogar fora de casa, mas vem se especializando também nas roubadas de bola e está na faixa de 8 cartoletas. Agora, galera, tem rodada que não dá pra gente economizar muito em uma posição. E no meio campo para essa rodada vai ser uma delas. Na minha opinião e na do Fábio, não tem jogador de 3, 4 ou 5 cartoletas que dá para ser escalado não, né, Fábio? Exatamente, Michel. Eu tinha intenção de escalar o Mito da Gazeta num 4-4-2, mas como eu investi bastante com os meus 3 meias, Renato Cajá, o Giuliano e o Diego Souza, eu optei por 4-3-3, mas o Elite Catarinense provavelmente vai jogar num 4-4-2. É mesmo? Então conta pra gente qual que seria o quarto meio-campista. Olha, Michel, eu estou apostando no Michel Bastos. Eu acredito que o São Paulo vai jogar fora de casa e o Michel Bastos ele cobra escanteio, ele bate faltas também, é um jogador que dá assistência, faz gol. Eu gosto bastante do Michel Bastos. Bacana, fica a dica aí então da escalação do Elite Catarinense. Vamos partir agora para o ataque e no ataque a gente tem aqui como um dos jogadores de maior média no Cartola o Nilmar do Internacional. Fez só 3 jogos, está com uma média de 6,67. Para essa rodada eu acho um pouco arriscado. Rafael Costa do Joinville, surpreendentemente, está com uma média de 6,30 pontos, também não indicaria para essa rodada. O Luan, atacante do Grêmio, está desvalorizado, mas custa 27 cartoletas, acho muito caro. Bruno Henrique também vem com uma média boa, mas o Goiás joga fora de casa. Tô vendo que o ataque vai complicar, vou pedir ajuda pro Fábio. Fábio, vamos começar a desvendar o ataque. O que você recomenda para a galera? Então, Michel, eu recomendo para essa rodada mais um jogador do Sport, o Maicon Leite. É um jogador veloz, é um jogador que procura bastante o jogo. Eu acredito que ele deva de fazer uma boa partida contra o Joinville. E vai para o time Mitos da Gazeta? Tá confirmado no Mitos da Gazeta, sim. Este é um jogador baratinho, 5 cartoletas. Um dos times que você tem optado por escalar jogadores aqui no Mitos da Gazeta é a Ponte Preta. Vai ter atacante da Ponte Preta no time Mitos da Gazeta? Essa rodada não vai ter atacantes da Ponte Preta no Mitos da Gazeta, mas eu recomendo
para quem tem um pouco mais de cartoletas, sim, o Birubiru é um bom atacante, tem velocidade. O Diego Oliveira também é um atacante oportunista. Então, esses dois atacantes eu recomendaria. Apesar de que o Goiás, quando joga fora de casa, joga numa retranca danada. Então, acredito que o jogo deva ser decidido numa cobrança de falta, uma cabeçada, mas eu recomendo sim. Beleza, então quem que vai completar esse ataque do time Mitos da Gazeta? Pensei bastante aqui e resolvi dar uma oportunidade para o Gilberto. O Gilberto ele está precisando fazer uma boa partida, ele está precisando de gols. O Vasco está precisando de gols. Então eu vou dar uma oportunidade para o Gilberto, porque eu acho que ele vai ressurgir no time do Vasco. Esse é o jogo para ele desencantar. Bom, esse é um jogador que, apesar do Cartola estar marcando 0 ponto, é porque na verdade ele não jogou, ele vem de uma pontuação de menos 5,6, foi quando ele tomou o cartão vermelho, então ele tende a valorizar. Não fez nenhum gol ainda no Campeonato Brasileiro, é uma aposta do Fábio. E qual outro atacante que vai entrar para o time Mitos da Gazeta? O Mamute ele vai fazer companhia para o Juliano. Eu acredito que o Mamute também está devendo. E pela intensidade que o Grêmio joga em casa, eu acredito que o Mamute deva de fazer gols. Bom, o Mamute ainda não está marcado como provável no Cartola. A gente vai estar colocando ele e depois vai esperar para ver se realmente a presença dele vai ser confirmada no time do Grêmio ou não. Para a galera que ainda não bota fé no Vasco e não gosta muito do Gilberto, acha que o Cruzeiro é favorito, pode ficar à vontade para estar escalando um jogador do ataque do Cruzeiro, ok? Leandro Damião poderia ser uma alternativa, apesar da gente já ter apelidado ele de Cone. Tem também o Marquinhos, que é rápido, velocista, gosta muito de finalizar, já fez um golzinho, mitou na última rodada. Enfim, aí que entra a intuição de cada cartoleiro. Não adianta nada a gente estar colocando um jogador do Vasco se você acha que o Cruzeiro é favorito ou vice-versa, ok, galera? Cartoleiros que acreditem no time do Coritiba, tem aqui no ataque o Wellington Paulista. E para finalizar, vou perguntar para o Fábio. Fábio, algum achadinho aí? Algum tiro no escuro? Então, Michel, o meu tiro no escuro aqui vai ser o Anderson Lopes, atacante do Avaí. O Avaí vai jogar em casa, apesar de ser clássico, mas o mando de campo é do Avaí. O Anderson Lopes ele custa 4,8 cartoletas. E ele é um jogador que eu acompanho o futebol catarinense aqui. Ele é um jogador oportunista, ele é um jogador que ajuda bastante o Avaí aqui no ataque. Você estava contando para mim fora do ar que o Luxemburgo está promovendo aqui o Alano, que é atacante do Cruzeiro, mas vai jogar como meia. Você tem referência dele? Seria um outro tiro no escuro também? Eu acompanhei as notícias aí, vi que o Luxemburgo promoveu o Alano como titular. Ele vai jogar, ele é um atacante, está marcado no Cartola como atacante, mas ele vai jogar mais de meia. Então eu acho que também é uma boa aposta, custa 3 cartoletas. Eu acredito que contra o Vasco ele pode ser um tiro no escuro também. Bom, você tá muito bem de cartoleta, tá muito bem de pontuação, mas a gente tem que deixar claro pra galera que não adianta montar um time e depois pegar um técnico só porque ele é baratinho. O técnico tem que ser aquele que tem tendência do time pontuar mais na rodada. Para esta rodada aqui, qual que é o teu técnico, Fábio? Então, Michel, eu também pratico essa linha de raciocínio. Eu acho que se a gente escalou aí 4, 5 jogadores do esporte, é porque a gente acha que o esporte vai fazer uma boa partida, o esporte vai ganhar. Então, eu escalo o Eduardo Batista. Ele é o técnico que está mais tempo em atividade entre os 20 clubes brasileiros. Ele está mais de um ano no esporte. E por o esporte ter a maior quantidade de jogadores do Mitos da Gazeta, automaticamente eu coloco o Eduardo Batista. Posso confirmar então o time Mitos da Gazeta escalado? Pode confirmar, Michel. Bom, galera, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho para vocês, porque desta vez aqui o time Mitos da Gazeta ficou com 1, 2, 3, 4 jogadores do esporte e mais o técnico. O Fábio é líder da Liga Gazeta do Cartola. Essa rodada é uma rodada difícil. Ele sabe dos riscos que ele corre caso haja uma zebra. Então, ele está preparado para isso. Para quem quiser evitar zebra, é lógico que uma das melhores opções é estar fazendo uma mescla
indo de repente somente com 3 jogadores do Sport, 2 da Ponte Preta, um do Grêmio, um do Corinthians, um do São Paulo, mas cada um sabe o que faz no time. Ou seja, Fábio, você está preparado para uma eventual zebra também. Depois, não adianta reclamar de sorte ou não. Cartola é isso, é uma aposta, é jogo, mas enfim, tá contando com a vitória do Sport. Se não vier, não tem problema, bola para frente? Com certeza, Michel. O Cartola é um jogo que é 50, na minha opinião, é 50% sorte e 50% é o cartoleiro saber escalar, escolher as melhores opções. Então, eu acredito que 70, 80% dos times do Cartola aí vão apostar pesado no esporte. Então, assim, se todo mundo for mal, se o esporte tomar gol, se o esporte perder o jogo, então vai ser geral. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Vou ficar torcendo para o time Mitos da Gazeta e Bem, para você continuar muito tempo aí entre os líderes da liga. Enfim, obrigado pela participação e eu deixo o espaço aberto para você se despedir. Então, Michel, eu agradeço o convite. Foi um prazer para mim estar aqui escalando o Mitos da Gazeta. Espero voltar mais vezes aqui. Se eu voltar, é sinal de que eu estou indo bem no campeonato. Queria deixar um abraço aí para o pessoal da Liga Elite Catarinense. Queria deixar um abraço também para o pessoal da Liga do Gazeta do Cartola, o pessoal do Mural, do site da Gazeta. Queria deixar um abraço também para o time BNU Revolta, que é o time do meu sobrinho. Queria deixar um abraço também para o time Spall Beats, que é o time do meu tio, que eles vivem tentando me alcançar no Cartola, mas não conseguem. Bacana, e essa temporada, pelo que eu vi, vai ser difícil te alcançar mesmo. Fábio, brigadão, boa rodada para você e para todos os cartoleiros. Boa sorte para nós, Michel. Vamos mitar. Para finalizar o vídeo, convido todos vocês a visitar também o site do nosso parceiro, www.cartolevolution.com. Hoje eu estou no quadro Mitos da Rodada. E quem que eles apontam aqui como as melhores opções da rodada? Thiago, goleiro do Grêmio. Rodney, lateral da Ponte Preta. Matheus Ferraz, do Sport. Diego Souza, meio-campo do Sport. Birubiru, atacante da Ponte Preta, e Eduardo Batista, técnico do Sport. Um abração para a galera do Cartola Evolution. Por hoje é só. Desejo uma boa rodada para todos vocês. Fui!